sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós continuamos aqui no 15º país das viagens de Vassoler, a Polônia, pátria amada dos ancestrais paternos deste nômade. Meu pai Tadeu tinha pais, meus avós, que nasceram aqui na Polônia. Na verdade, nasceram em Tarnopol, uma cidade que fica hoje na Ucrânia, mas que na época fazia parte da Polônia, desse logradouro que era ocupado por povos poloneses. E nós, nesse vídeo das viagens de Vassoler, fazemos um périplo cinéfilo. Eu tenho a suma alegria de mostrar para vocês, a partir de agora, nesse condomínio de prédios, um condomínio distinto daquele que eu havia visto nos formidáveis filmes do grande cineasta polonês Krzysztof Kieslowski, que neste condomínio, aqui em Varsóvia, capital da Polônia, filmou 10 episódios da série Decálogo para a TV polonesa no fim da década de 80. Foi ao ar em 1988, quando ainda havia o socialismo real na Polônia. O regime estava sucumbindo, estava colapsando. Havia ali o Sindicato Solidariedade contra o regime socialista, um regime satélite da União Soviética aqui na Polônia, parte da chamada Cortina de Ferro, e na TV polonesa, essa obra-prima, esses primores de Krzysztof Kieslowski, que está enterrado aqui perto, está num cemitério aqui perto. Nós visitaremos o túmulo de Krzysztof Kieslowski. Esses episódios eram gravados por aqui. Esse edifício, esse aqui, ó, o Tsika Chest, é o edifício número 6, abrigou um dos episódios do Decálogo. Aliás, vários episódios eram gravados nesse conjunto de prédios que vocês veem. Eu quero dizer para vocês que esses prédios foram construídos a partir de blocos pré-fabricados na década de 1970, portanto, no pós-guerra, na Polônia socialista. E a questão de blocos pré-fabricados é que os blocos iam sendo empilhados, literalmente, nesse condomínio, e tinha uma fabricação mais rápida, né? E vocês veem aqui, se vocês forem assistir aos 10 episódios do Decálogo, coisa que eu recomendo veementemente, e eu já fiz resenha, acho que de 6 ou 7 episódios, creio eu que de 7 episódios da série Decálogo aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Essas resenhas estão na playlist Resenhas de Filmes com Vassoler. Vocês vão ver, se vocês assistirem, vocês vão ver que a cor original dos edifícios desse condomínio aqui em Varsóvia era essa, mais acinzentada, mais assim circunspecta, melancólica, quem diga lúgubre. Hoje eles estão amarelados aqui. Gente, esse Decálogo é um primor do cinema. O Kieslowski está entre meus cineastas favoritos. Eu quero contar para vocês um pouquinho do que aconteceu no episódio número 1 e do episódio número 6. E nós vamos visitar na sequência do vídeo logradouros desses episódios 1 e 6 de que eu tanto gosto. Mas antes, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando havia aí o socialismo real, esses prédios, eles não eram delimitados, vejam vocês, por nenhuma cerca. Se vocês olharem, ó, ao fundo aqui, esse prédio agora, esse condomínio de prédios está todo cercado. Tem uma cerca aqui, ó, que vocês podem ver. Eu quero agradecer muito a uma funcionária aqui do condomínio que ouviu, veja, ela não falava inglês e eu não falo polonês. Então eu falei em russo e ela foi entendendo um pouco do que eu queria fazer por aqui. Eu queria simplesmente singrar o condomínio e mostrar para vocês. Eu estou emocionado em estar aqui. Eu queria mostrar para vocês esse condomínio onde foi filmado o Decálogo e fazer o vídeo para o meu canal do YouTube. Eu consegui explicar, mostrei a câmera com a qual eu estou me filmando agora e estou filmando esse condomínio, e ela topou. E eu agradeço muito essa funcionária aqui do condomínio que me deixou singrar. Gente, eu estou no local
Claro, se vocês forem ver os filmes, o condomínio tá mudado. Gente, faz quase 40 anos, são 35 anos nesse momento da gravação do Decálogo, é de 88, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, as personagens cruzavam aqui esse local, esse pátio do condomínio, as pessoas aqui vão chegando, ó, elas viviam nesses prédios, e aí aconteceu o seguinte, no edifício 6, que vocês veem ali na ponta, aqui de Varsóvia, moravam um pai e a criança. Essa criança, um prodígio da matemática, e o seu pai, um professor universitário bastante racionalista, portanto influenciou seu filho para os cálculos exatos, os cálculos das exatas e exatos. Eles moravam juntos. O Kieslowski, no primeiro episódio do Decálogo, ele não dá decálogo porque os episódios são baseados nos mandamentos bíblicos. Na verdade, o mote do episódio é o mandamento bíblico e o Kieslowski faz livres interpretações nesse sentido. E aí, morando num desses apartamentos aqui, vocês veem que algumas varandas estão cobertas aí por vidro, ó, vocês podem ver. Isso é algo muito comum ao redor do mundo. Aí, ó, vocês veem que poucas aqui, na verdade, estão cobertas. E aí o que acontece? Pai e filho, sem menção à mãe, não sei se ela faleceu, vou até me sentar aqui para contar essa história para vocês. Olhem só, enquanto a câmera vai rodando, pai e filho têm uma relação muito boa. O filho é um prodígio, ele vai automatizando a casa, é isso mesmo que vocês ouviram. O filho, o pai, trabalha com computador, aqueles computadores rudimentares da década de 80. Ele consegue instalar um programa para fazer com que a água da torneira saia sozinha, fazer com que a porta se abra e tudo mais. E o pai estimula no seu filho, que tem aí ao redor de 10, 11 anos, esse gosto pela matemática, pelas exatas, pelas contas, pela dimensão do mundo. E tudo parece muito racional, muito organizado. A vida parece ter sentido, e sentido de cálculo, domínio, controle e sentido matemático. Acontece que em determinado momento, nós agora estamos no inverno. Só que o nosso inverno, 35 anos depois do Decálogo, é um inverno submetido ao aquecimento global. Então, nós deveríamos ver aqui a Polônia, Varsóvia, toda nevada. Mas não estamos, a temperatura é positiva hoje. Eu estou aqui com cachecol e gorro porque eu estou andando bastante pela cidade e não quero ficar doente, não quero pegar uma otite, uma dor de garganta e me prejudicar aqui, não conseguir falar com vocês. Mas no inverno, e esse episódio se passa no inverno, como hoje estamos no inverno, o menino está andando por uma cercania, por um terreno baldio, por algum lugar aqui de Varsóvia, perto do condomínio, e ele depara... Essa personagem formidável do Krzysztof Kieslowski, ele depara com um cachorro morto no meio da neve. E aí toda aquela concepção de vida organizada, de vida idílica, de vida matematizável, de vida organizada com cálculo, sentido, ela cai por terra, porque o menino, que é um amigo dos cães, que é um amigo dos bichinhos de estimação, ele se comisera e não sabe o que sentir, e não sabe como sentir. Quando ele volta para casa e pede algum tipo de, na verdade, não só explicação, mas ele como que pede para o pai, pai, me ensina a ver isso, eu não sei ver isso, a vida se desmantelou. Sendo que talvez, pelo fato de a mãe não estar presente, ele já tivesse deparado com a morte, ou que a morte já tivesse sido próxima a ele, talvez o pai escamoteando isso, não sei. Ele pede para o pai dar uma explicação. E o pai dá uma explicação extremamente cientificista, puramente biológica. Olha, a vida termina, o organismo não mais funciona, não tem mais energia vital, elan vital, acabou. E o menino chora, ele está chorando por isso. E como dói muito nele saber que a vida termina, saber que o cãozinho morre, que ele vai morrer, que o pai vai morrer, ele conversa com a sua tia, irmã do seu pai. E a sua tia é uma senhora que acredita em Deus. Então o menino pergunta se a vida termina com a morte e ela acredita que não. Ela acredita em Deus, ela é católica, como muitas e muitos poloneses. E ela acredita que a vida continua. E quando o menino pergunta, mas por que o meu pai não acredita em Deus? Por que o meu pai não acredita nessa vida após a morte? Ela diz que justamente que o pai tem a sanha do controle e que é uma outra forma que ele tem de suportar a vida.
Então a gente tem uma dicotomia dialética aí entre a tese do pai ateu e matematizante, professor universitário, e a antítese da sua irmã, que é mais religiosa e que tem uma dimensão que é mais espiritualizada e que tem uma dimensão de consolo para o menino. Ela é muito carinhosa com o menino. E chega um momento, o menino está acompanhando, né, a meteorologia aqui em Varsóvia, e eu vou mostrando vamos andando aqui pelo condomínio, gente. Esse é o edifício onde se passa boa parte da história do primeiro episódio do Decálogo. Vamos andando pelo condomínio, sintam-se no universo de Krzysztof Kieslowski. E aí, gente, eu vou contando para vocês. O menino tem um lago. Nós vamos visitar esse lago aqui em Varsóvia. Tá mais afastado, mas eu quero ir até lá amanhã. Hoje não vai dar. Tá quase anoitecendo, ó. São 5 horas. Daqui a 40 minutos aí o sol vai embora. Já estão começando a aparecer umas luzes aqui em alguns apartamentos do condomínio. O que acontece? Acontece o seguinte. O menino vê que o lago está congelado e ele faz o cálculo da espessura do gelo no lago, para poder andar de patins no lago. Ele liga para o sistema meteorológico que informa a temperatura e esses dados. Ele faz contas matemáticas e conversa com seu pai. Fala, ó, pai, eu peso tanto, a espessura do gelo é tanto, pressão fisicamente, na fórmula física, é força sobre área, e eles fazem os cálculos matemáticos e fala, pai, posso andar então? A matemática me autoriza e você me autoriza a andar de patins? E ele fala, pode andar no lago. E aí, gente, pessoal, aí o que acontece eu vou contar para vocês nesse lago que eu pretendo visitar amanhã aqui em Varsóvia. Então, olhem só, esse é o primeiro episódio. Eles construíram aqui, ó, olha que bonito, um local idílico para as crianças, um parquinho. Então, um condomínio bacana aqui, ó. Suponho eu que de classe média, ó, com esses frisos do socialismo real que vocês vão vendo, né? Olha aí, ó. Krzysztof Kieslowski, gente. E eu falei do primeiro. O que vocês acham que aconteceu com o menino, hein? No lago. Será que a matemática respaldou a ida do menino ao lago? Será, gente? O que aconteceu nesse lago? E por que depois o pai vai para a igreja? É o que vocês ouviram. Vocês vão saber por quê. O que aconteceu para o pai ir para essa igreja? O que aconteceu com o menino? Eu vou contar para vocês no decorrer desse vídeo. O episódio número 6 é um episódio em que o Tomek, que é esse adolescente que deve ter aí seus 17, 18 anos, 19 no máximo. Então, fim da adolescência, começo da vida adulta, o Tomek mora num desses edifícios aqui, ó, que vocês estão vendo, do Decálogo. Ele mora por aqui. E aí, gente, ele é apaixonado por uma moça que é uma pintora, é uma atriz polonesa chamada Grażyna, muito talentosa, que era muito famosa nos filmes ali, décadas de 80 e 90 aqui na Polônia, e atuou nesse filme, nesse Decálogo, parte 6 do Kieslowski, que é a questão do amor. Porque o menino, ele, com uma luneta, imaginemos que ele morasse nesse apartamento aqui, ó. Nesse apartamento, aliás, nesse edifício, desse condomínio, e mirasse com a sua luneta justamente o apartamento onde morava a Grażyna e a Magdalena ali da história. E ela recebia seus namorados. Na verdade, ela gostava de um rapaz com quem ela termina a certa relação, e o Tomek quer conhecê-la. Ele trabalha no Correio e eu quero visitar com vocês a agência dos Correios onde foi filmado o trabalho do Tomek. E ele colocava, sabendo o endereço da Grażyna, da atriz, da personagem, ele colocava sob sua porta avisos de recebimento de dinheiro no correio. E para que ela pudesse ir até lá e para que ele a atendesse, fizesse o atendimento para ela na agência dos Correios. Então ele queria ficar perto dela. E até que chega um momento que ela vai pedir lá, vai solicitar o pagamento, receber uma ordem de pagamento, e desconfiam que ela está forjando essas ordens, e ela vai embora. Quando isso acontece, quando ela é intimada ali pela chefe dos Correios, o Tomek sai correndo e diz que foi ele que fez. Só que, gente, ele fez isso por
contemplação platônica, por uma dimensão de amor, ele queria ficar perto dela. Ele até se tornou, gente, o rapaz que entregava o leite. Então ele vinha aqui, ó, nesse condomínio, que hoje está amarelado. Se vocês forem assistir, vocês vão ver que na década de 80 aí, a cor dos edifícios era cinza, como eu já disse a vocês. Ele levava o leite 5 horas da manhã, ele acordava cedo pura e simplesmente para colocar a garrafa de leite na porta do apartamento dessa moça. E chega um momento em que, depois que ela vai ao correio e ele percebe que já não vai poder mandar mais as ordens de pagamento para ela, em que ele vai até ela e se declara: olha, fui eu que fiz tudo isso. E ela pergunta: mas por que você fez isso? Simplesmente porque eu queria ficar perto de você. E aí ele tenta se aproximar dela. Ela acaba descobrindo que ele a observava com a sua luneta. Ela fica doida com isso a princípio, mas chega um momento em que ela até abre a janela do seu apartamento para que o Tomek possa observá-la com outro homem. Ela que é uma atriz, que é não só uma atriz no filme A Gragina, mas uma pintora no filme, nessa parte 6 do Decálogo. E o Tomek não consegue mais olhar. Quando ele se envolve afetivamente e quando ele a conhece, o que ele quer é sair para tomar um sorvete com ela, sair para tomar um café, conhecê-la. É o protótipo do amor romântico tentando vir à tona, tentando acontecer nesse mundo enregelado. É a possibilidade de uma grande frustração. E o que a gente percebe é que no Decálogo 6, a Gragina, ela tem muita independência, ela é uma mulher inteligente, exuberante, tem os seus, sai com os rapazes, com quem quiser, é livre. E ela se sente algo triste, porque muitas vezes não há laços afetivos com os homens. E esse rapaz quer estabelecer o laço idílico, o laço romântico com ela. E essa trama, que gerou uma longa-metragem a partir dos... Cada episódio do Decálogo tinha cerca de 50 minutos, né? E esse episódio gerou um decálogo mais longo. E eu vou contar isso para vocês, porque eu vou até a agência dos Correios e lá eu vou terminar a história. O que acontece com o Tomek? Ele fica com a Gragina? Ele acaba se tornando namorado dela? Será que ela consegue superar as dores e frustrações dos relacionamentos que ela teve na vida, que não foram correspondidos, que, digamos, implicavam apenas e tão somente relações sexuais e não relações amorosas? Será que ela supera o desencanto e se reencontra com uma afetividade mais profunda e romântica, nesse romantismo, digamos, com pouca experiência, com, digamos, ainda nos coeiros, nas fraldas do Tomek, que pouco viveu? Essa é a questão que o Kieslowski levanta. E eu quero dizer para vocês o seguinte, mais uma vez, esses episódios, gente, do Kieslowski são singelos. Pensar que esses episódios, levantando os grandes temas humanos, passavam na televisão polonesa, com todas as contradições que havia no socialismo real. Olhem o padrão cultural da TV numa sociedade que prezava mais pela educação, que não significa que não houvesse problemas, que não houvesse partidarização, instrumentalização, objetificação, de uma educação ali voltada também para a propaganda. Mas o que nós temos hoje é uma educação clientelista, uma educação mercantilizada, uma educação privatista e uma dissonância cognitiva cultural em massa disseminada pela sociedade. Então, quando eu penso, ouvindo o crocitar aqui dos corvos, quá, quá, que o Decálogo foi filmado aqui, nesses condomínios, que quando eu penso que isso passava, esses episódios passavam na televisão polonesa no fim da década de 80, eu me sinto aqui imediatamente congratulado, me sinto feliz por estar aqui, porque eu admiro muito o trabalho cinematográfico do Kieslowski, que é um cinema filosófico, é um cinema existencial, é um cinema que traz as grandes questões humanas. Deus existe ou não? Afeto, controle, amor. E isso passava na televisão, gente. Isso foi filmado aqui. E aqui os atores e atrizes estiveram. Então nós estamos juntos em Varsóvia, com a luz se esvaindo, a lua começa a aparecer aqui. E na primeira tomada desse vídeo das viagens de Vassoler, que eu vou continuar a gravar amanhã, eu trouxe para vocês essas discussões, com imagens aqui do condomínio, onde se passaram histórias
Aqui, ó, Tsiga Szesto, prédio 6 dessa rua Tsica, na verdade, né? Aqui todo arborizado, é porque muitos episódios se dão no inverno, então essas árvores estão todas escalpeladas. Agora não tem mais inverno praticamente, então a gente não vê as árvores com as folhas como se fosse o outono, né? O inverno virou outono, a primavera já é verão e o verão é a própria sucursal do calor do inferno, né? A gente pode supor isso. Com imagens aqui kieslowskianas de Varsóvia, desse condomínio onde foram filmados episódios do Decálogo. Vocês podem assistir aos episódios, as resenhas que eu fiz dos episódios aqui na playlist, resenhas de filmes com Vassoler. Continuemos em mais pontos do Decálogo de Krzysztof Kieslowski. Viagens de Vassoler, uma ode ao cinema, uma ode à arte, uma ode ao pensamento e à imaginação. Críticos existenciais e profundos. Muito obrigado, mestre Krzysztof Kieslowski. Iremos ao seu túmulo num cemitério aqui em Varsóvia. Continuemos. Polônia, viagens de Vassoler. Pessoal, eu tô saindo aqui agora do local do condomínio do Decálogo, essa série de filmes simplesmente formidáveis do Krzysztof Kieslowski, esse mestre polonês. Deixa eu só marcar para vocês que aqui, ó, pertinho do local onde foram filmados os episódios do Decálogo, ali atrás, nós estávamos ali atrás, ó, por aqui passava o muro do gueto de Varsóvia. Nós fizemos o vídeo anterior das viagens de Vassoler falando sobre a história desse gueto. Olha só, tem aqui, ó, mais um pedaço do muro, ó. Nesse local eles guardaram, ó, como nós mostramos em vários momentos das viagens de Vassoler no vídeo anterior, o primeiro vídeo feito aqui em Varsóvia, eles se lembram e colocam aqui um pedaço do muro, ó, um muro espesso, mas não tão alto, vejam só, e o muro passava por aqui e segregava, né, para lá. Nesse local aqui, dentro desse perímetro, ficava o gueto judaico, as pessoas não podiam ter contato com os judeus confinados criminosamente pelos sociopatas nazistas aqui. Então só queria fazer essa marcação, mais aqui, ó, um bloco do muro, e a gente continua amanhã. Hoje já tá, vocês estão vendo aqui, ó o céu como é que tá, gente. O sol tá indo embora. Para mim amanhã, para vocês na próxima tomada, aí eu começo a mostrar para vocês, continuo a mostrar para vocês novas dimensões, novas tomadas kieslowskianas em Varsóvia, a capital da Polônia. Continuemos para vocês na próxima tomada, para mim, depois do jantar, uma cervejinha e um bom descanso. Viagens de Vassoler, Polônia, Varsóvia. Krzysztof Kieslowski. Pessoal, para vocês é a tomada seguinte, para mim é o dia seguinte, depois de uma bela dormida. Descansei bastante, gente. Sempre o primeiro dia das viagens que eu faço, né, é um dia de cansaço, porque você pega o avião, aí às vezes você não dorme direito, fica empolgado para a viagem. Mesmo nem de longe eu sendo marinheiro de primeira viagem, a cada viagem se renova esse ímpeto, né? E a gente aqui em Varsóvia se aproxima de mais um ponto do Decálogo, essa série de filmes simplesmente formidáveis aí do Krzysztof Kieslowski. Outros pontos mais distantes eu não vou poder visitar nesta minha vinda a Varsóvia, porque eu tenho outros périplos aqui a fazer pela capital da Polônia, mas eu quero visitar com vocês o Correio, onde acontece parte da ação do Decálogo 6, em que o Tomek se apaixona pela Magda, episódio sobre o qual eu falei nas tomadas anteriores aí. Aliás, na tomada anterior desse vídeo das viagens de Vassoler sobre o Kieslowski, sobre o Decálogo. E depois nós vamos lá para o cemitério onde está enterrado o mestre Krzysztof Kieslowski. Antes de eu chegar ao Correio, gente, a essa agência principal dos Correios aqui em Varsóvia, eu quero mostrar para vocês essa avenida aqui, ó, de nome quase impronunciável, né? Aquela sopinha de letras, várias consoantes do polonês. E vamos caminhar só um pouco aqui
para vocês verem como é que é essa avenida, ó, prédios compactos, vejam só, bancos, esses edifícios aqui da época do socialismo e coisa e tal. Quando vocês perceberem esses blocos mais retangulares, gente, com uma fachada menos colorida do que a séptica, a gente associa isso àquele tipo de arquitetura do realismo socialista. Isso é uma avenida ampla aqui, ó, de duplo sentido em Varsóvia. Varsóvia, gente, é uma capital muito silenciosa, a não ser aí pelos barulhos de obras e coisa e tal, que acontecem aqui e ali. A cidade em geral é muito silenciosa, o sistema de metrô é muito bom. E ali eu queria mostrar isso para vocês, né? Aqui à frente, vocês já veem, fora do perímetro do centro histórico, esses novos prédios estadunidenses, esses arranha-céus pós fim do socialismo aqui na Polônia. E eu vou fazer ainda um vídeo com discussões sobre o socialismo na Polônia, aqui em Varsóvia, o Sindicato Solidariedade, liderado pelo Lech Walesa. Eu quero falar sobre isso com vocês. E vocês percebem essas fachadas aqui, com essas pedras, a distinção do vidro, dessa dimensão de que o vidro deveria engolfar a realidade, espelhá-la e engolfá-la. Então vocês têm aqui, ó, a Varsóvia contemporânea, e aqui a gente... Olha, gente, se eu não me engano aqui, a gente acaba de chegar. Esse aqui, ó, pra vocês, ó, olhem só. Oh, gente, eu fico até emocionado. Esse aqui, esse edifício aqui, é o prédio do Posta, aí, ó, Posta Polska, Correio da Polônia, Correios da Polônia. Aqui, gente, no episódio do Decálogo 6, do mestre Krzysztof Kieslov, vamos atravessar aqui. Ah, tá aberto pra mim, dá pra passar. Aí, gente, ó, tá aberto. Então, esse é o prédio, bonito o prédio do Correio aqui, dos Correios. Nesse edifício, ó, número 31, 32, 33, deixa eu mostrar pra vocês o nome da avenida, ó. Ó lá, Świętokrzyska, se eu estiver pronunciando, e muito provavelmente não estou pronunciando corretamente, que eu não conheço, infelizmente, a língua polonesa. Nesse edifício trabalhava o jovem Tomek. O jovem trabalhava. Eu não vou poder filmar dentro dos Correios, mas eu queria só mostrar a vocês aqui, ó. Aqui, ó, Posta Polska, Correio da Polônia. Então, nesse edifício trabalhava o Tomek, olhem só, com as colunatas. É um edifício bonito aqui dos Correios. E o Tomek morava no condomínio lá, Livônia, ao qual nós fomos nas tomadas anteriores desse vídeo das viagens de Vassoler. Para que ele pudesse receber a Magda aqui nos Correios, ele enviava ordens de recebimento de dinheiro fictícias, para que ela viesse a essa agência. E ela vinha e nunca dava nada, só que ele podia olhá-la, contemplá-la por alguns instantes. Então, gente, todas e todos nós que já tivemos um primeiro amor, que já tivemos nossas primeiras expectativas, invariavelmente frustradas pela vida, mesmo quando realizadas com as contradições do real, com as dissonâncias, com as formas de realização e frustração. O Tomek estava vivendo isso. Olha, eu tô trocando a mão, gente, porque hoje tá mais frio. Já eu vou ter que colocar a luva. Eu tô segurando aqui sem luvas a câmera, né? Então o Tomek, ele queria se aproximar da Magda. E é importante dizer que a Magda, o Tomek devia ter 18, 19 anos, e a Magda é um pouco mais velha, seus 30, 35 anos, talvez, e já tendo passado por muitas desilusões, percebendo que muitos homens dos quais ela se aproximava não queriam ficar com ela, a desejavam, mas não queriam ficar com ela. Ela se sentia muito exasperada, muito frustrada com as relações amorosas. Então são duas pessoas se encontrando, muitas vezes nessa agência dos Correios aqui, que eu mostro a vocês, em momentos de falta de sintonia da vida, né? Às vezes a gente, na escola, acaba conhecendo uma pessoa com a mesma idade, com expectativas, digamos, parelhas, sem grande experiência da vida. Mas nesse caso as pessoas se conheceram
em locais díspares e acabaram dessa maneira inusitada, o Tomek usando sua luneta para observá-la, para espioná-la, o que obviamente não é bacana, mas ele o fazia por amor. Quando se envolveu com ela afetivamente, quando pôde conhecê-la, quando dela se aproximou, o Tomek não conseguia mais olhá-la pela luneta, ele queria se aproximar, ele queria tocar sua mão, queria conhecê-la. Então foi aqui, gente, olha só, na Świętokrzyska com a ulica Jasna, olha só, ulica, essa é mais fácil de pronunciar, que vocês têm essa agência aqui dos Correios. Eu vou me aproximar ali um pouquinho. Olha só, nós temos aqui deixa eu ver se tem alguma menção aqui ao Kieslowski. Não vai ter, né? Aí tá falando aqui que é a agência dos Correios, papapá, ó. E aí vocês vêm, olhem só. E aqui, ó, a agência fica ali dentro. E o pessoal, e o Tomek pegou a fila. Então é muito interessante, gente, a gente se lembrar disso. Vocês sabem que a Magda é a atriz Grażyna, cujo nome é difícil de pronunciar. Eu a sigo no Instagram. É uma atriz muito talentosa, foi ícone aqui no cinema polonês, da época do socialismo real, década de 80, fim da década de 70, década de 80. Então tá aí, gente. Essa é a agência dos Correios, do Decálogo, e agora a gente vai atrás do local onde está enterrado o mestre Krzysztof Kieslowski. O seu túmulo envolve o enquadramento de mãos ali, e a gente vai... Morreu jovem, salvo engano, com menos de 50 anos. Pô, eu tenho 41 anos, imagina, Deus que me perdoe, gente. Se Deus quiser, tenho muita lenha para queimar. E eu quero chamar a atenção de vocês que ainda não assistiram aos episódios da série Decálogo. Façam-no, porque ciúme, amor, morte, vida, irmandade, amizade, todos esses temas são pontuados em pequenas histórias a partir do prisma de moradores de um mesmo condomínio, aquele condomínio Livônia, do Dzika 6, do prédio 6 lá, aonde nós fomos na tomada anterior. Isso é muito interessante, gente, porque olha, nós vemos aqui em Varsóvia esses edifícios, aqui mais edifícios comerciais, mas se eventualmente houver algum tipo de edifício aqui habitacional, para lá certamente há. Eu morava em São Paulo, né? Num edifício em que cada andar comportava 4 apartamentos, 4 famílias com desejos díspares, com possibilidades e desejos díspares na vida, com suas histórias, tentando comportar uma trajetória. E o que o Kieslowski fez no Decálogo, nessa série, foi aproximar com os temas dos 10 mandamentos os desejos e frustrações, dissonâncias e consonâncias dessas grandes personagens. Viagens de Vassoler, uma ode aqui a Krzysztof Kieslowski, esse grande cineasta polonês, no Decálogo, em frente aos Correios da Polônia, onde parte de um episódio, do episódio 6, acontece. Continuemos. Varsóvia, Polônia, uma ode a Krzysztof Kieslowski. Viagens de Vassoler. Olha aí, gente, enquanto eu espero a abertura aqui do semáforo nesse cruzamento em Varsóvia, eu quero mostrar para vocês ainda uma vez a confluência dos prédios mais modernos desse capitalismo pós-socialista aqui na Polônia com o Palácio de Ciência e Cultura do Stalinismo no centro da cidade aqui, ó. Vocês veem, ó, a gente está bem aqui no centro, mas fora do perímetro propriamente histórico em Varsóvia. Vamos caminhar aqui, ó. A gente vai atravessar eu estou seguindo o Google Maps, olha, um grande escudeiro, um fiel escudeiro dos viajantes, dos nômades, fiéis como os pássaros migratórios, é o Google Maps, viu? Você, mesmo que você não tenha internet, por exemplo, eu rodo a cidade majoritariamente sem internet. E aí o que eu faço? Eu estou passando em algum lugar que tenha internet, e aí eu uso a rede, né? Muitas redes aí, quando você tem os cafés e tal, elas têm a entrada Wi-Fi gratuito, você vai lá
não precisa de senha também, e você vai lá e usa e vai colocando o Google Maps. Olha aqui, gente, isso aqui é uma espécie de raridade, ó. Cinema de rua. Ontem à noite, quando eu tava voltando para casa, ó, olhem só, o camarada tava colocando, vê se vocês conseguem deduzir aqui, ó, Zajaki Grechi, talvez, ó, Teatr, aí eu tô tentando Teatro Quadrado, ó, vamos dizer assim, ó, Kinoteatro Quadrado. Tá aqui, ó, cinema de rua em Varsóvia, e a gente, ó, nós vamos fazer no próximo vídeo das viagens de Vassoler, aqui em Varsóvia, eu vou mostrar para vocês a Polônia sublevada contra os nazistas. E lá em cima desse edifício vocês veem o símbolo da Polônia sublevada, né? É uma Polônia ancorada na sua força, Porto de Gdansk, e tentando restabelecer a sua independência nacional depois da ocupação terrível a que foi submetida pelos nazistas. Então vamos lá. A gente está indo em direção ao cemitério, que não está muito longe do condomínio onde os filmes do Decálogo foram gravados. Eu quero dizer a vocês que a trilogia das cores, a fraternidade é vermelha, a igualdade é branca e a liberdade é azul, essa trilogia das cores, esses filmes são maravilhosos do Kieslowski, além de A Dupla Vida de Verônica. Nessa semana, hoje é dia 1º de março de 2023, dia 3 de março, uma sexta-feira, a Valéria Marque, o Doni Correia e eu, que participamos do Tríptico 247, vamos justamente falar sobre A Dupla Vida de Verônica, esse filme máximo do Kieslowski no Tríptico. Olha aí, gente. Vamos lá, ó, vocês vão vendo como é que é Varsóvia aqui na sua extensão, nas suas avenidas. Uma cidade, em parte, ó, já temos prédios chineses aqui também, muito capital chinês, gente, na Europa. Muita coisa acontecendo aqui, muitas mudanças. A Europa com um continente que se tornou de classe média depois da guerra, classe média da social-democracia, para evitar o avanço dos partidos comunistas, da União Soviética, da ideia do socialismo, que arrancou várias concessões do capitalismo, e agora isso vem sendo desmontado. O capitalismo vem recolhendo os anéis que havia cedido depois da Segunda Guerra, com a vitória da União Soviética na Segunda Guerra. Então agora a gente vê uma mudança de paradigma, uma mudança arquitetônica, uma mudança comportamental, uma mudança educacional nesse novo momento do capitalismo, e as cidades europeias vão cada vez mais se tornando distintas do seu padrão arquitetônico mais aristocrático, eu diria mais bonito, do século XIX, dos séculos anteriores. Tá aí então, gente, um pouco mais de Varsóvia para vocês, enquanto nós caminhamos em direção, uma boa pernada, 3 quilômetros, até o cemitério onde está enterrado o mestre Krzysztof Kieslowski. Faço questão de ir até lá e de mostrar a todas e a todos vocês o seu túmulo, o seu leito final. Ele que morreu cedo, trabalhou exaustivamente. Olha, gente, eu que trabalho bastante e tenho no meu trabalho uma vocação, entendo essa coisa de você querer fazer o melhor de si, de você se fundir ao que se faz. É o que eu faço com a minha literatura, com os livros que eu escrevo, com os vídeos que eu faço, tanto as aulas do canal, as resenhas, quanto os vídeos das viagens de Vassoler. Tá aí, gente, ó, mais um cruzamento, ó. Vocês veem que com prédios menores, Varsóvia, ali os prédios maiores ficam no horizonte mais distante, mas Varsóvia, aí, gente, tá fechado aqui, ó, vou esperar. Vocês têm o local, bastante pista de ciclovia aqui em Varsóvia, né? E eu gosto muito desses bosques, gente, dessas alamedas aqui com as árvores escalpeladas pelo inverno. Então vamos lá, rumo ao cemitério onde está enterrado Krzysztof Kieslowski, no coração de Varsóvia, Polônia. Viagens de Vassoler. Pessoal, chegamos aqui ao cemitério onde está enterrado o mestre Krzysztof Kieslowski. Eu estou aqui com o número da lápide, né? Pra vocês identificar, um cemitério bem grande. Vocês veem aqui, eu sempre considero idas ao cemitério como uma trajetória poético-existencial, né? A vida propende para a morte
Há quem acredite que, e eu estou entre essas pessoas espiritualistas, que a morte é uma passagem, e há quem acredite que de fato a morte susta toda a vida, que a morte é o fim próprio da vida. Vocês veem aqui, ó, as alamedas do cemitério. É um cemitério grande, então a gente vai caminhar por aqui. E antes de eu me dirigir ao túmulo do Krzysztof Kieslowski, eu quero mostrar a vocês esse monumento, ó, às vítimas de um verdadeiro morticínio perpetrado pelos fascistas do NKVD do Stalin. Em 1940, poucos meses depois do início da Segunda Guerra Mundial, com a Polônia retalhada a oeste pela Alemanha e a leste pela União Soviética, os agentes do NKVD stalinista haviam prendido e depois sequestraram cerca de 12 mil oficiais do exército polonês e os mataram na floresta de Katyn, os colocando em valas comuns. E o símbolo da morte era o alvejamento da nuca desses oficiais com a bala de 9 miligramas de chumbo. Então as caveiras foram encontradas na vala comum com a perfuração na parte de trás do crânio, na nuca. E aqui vocês veem, ó, vejam só, Katyn é território Ismalinsk, território da atual Federação Russa. E aqui vocês veem, gente, olhem só, as velas. Algo comum aqui na Polônia, eu tenho visto, né, que nos túmulos, nos monumentos históricos, se coloquem aqui a vela protegida aí por essa campânula de vidro. E vocês veem aqui o nome de Katyn, da floresta de Katyn. Espero que vocês consigam ver bem aqui, que tem umas árvores representadas ali atrás. Tem um filme muito importante do Andrzej Wajda, grande cineasta polonês, chamado justamente Katyn. E nós, num dos vídeos anteriores das viagens de Vassoler, no primeiro vídeo aqui em Varsóvia, quando nós passamos em frente ao palácio presidencial aqui da Polônia, em Varsóvia, eu comentei com você sobre o acidente de avião que vitimou o então Lech Kaczynski, o presidente da Polônia de então, naquela que seria a celebração à memória das vítimas, no 70º aniversário de Katyn. Olhem só. Então tá aqui, gente, ó. A cruz subindo até o céu. Meu Deus do céu. A história da Polônia, como a história do Brasil, na verdade, como a história, provavelmente de todos os países, é uma história que envolve muita tragédia, muitas dores, muitas opressões. Então tá feito aqui o registro da memória de Katyn. Alguns cujos corpos foram retornados aqui ao cemitério e estão enterrados. E vocês veem, ó, olha aí, soldados, na verdade oficiais do exército polonês, ó, Wacław Holt-Greba, olha lá, Jan Garbowski, Andrzej Kostrowicki, Adolf Jan Morawski, Henryk Diduch, Józef Niewinski. Tá aí, gente. Daí a gente fica se lembrando dos grandes ressentimentos, dos antigos ressentimentos que há entre Polônia e Rússia. Se vocês forem ler Os Irmãos Karamazov, esse romance do Dostoiévski, vocês vão ver que os poloneses no romance, um oficial polonês que estava interessado na Grudchenka, a grande amada do Dmitry Karamazov, foi um cara retratado com muita ambiguidade e dubiedade moral. Existia aí uma xenofobia, um ranço russófilo, no sentido de discriminar os poloneses na obra de Dostoiévski. A Polônia que chegou a conquistar a Rússia durante um tempo. A Polônia que depois teve parte dos seus territórios, das suas possessões, tomada pelo Império Tsarista, na briga entre cristianismo católico e cristianismo ortodoxo. Polônia e Rússia. Vocês verem como essas questões como essas feridas são profundas. Então vamos lá, gente. Feita aqui a menção a Katyn, nesse cemitério, onde está enterrado em Varsóvia o mestre Krzysztof Kieslowski. Continuemos por aqui, percorrendo as alamedas. Eu vou tirar umas fotos aqui agora desse memorial a Katyn, as vítimas de Katyn. Vocês veem aqui, ó, a bandeira polonesa, um banco para as pessoas se sentarem, fazerem suas orações.
Quando eu for à Rússia, irei a Smolensk, irei à Floresta de Katyn, nas viagens de Vassoler. Toda a nossa comiseração, a nossa solidariedade às vítimas e às suas famílias aqui em Varsóvia, na Polônia. Viagens de Vassoler. Pessoal, a gente vai caminhando aqui por esse cemitério de Varsóvia, que na região central fica a cerca de 3 quilômetros de onde eu... 3, 4 quilômetros de onde eu estou hospedado. Nós passamos por aquele correio principal e aí já viemos a pé para esse cemitério. Os túmulos estão muitas vezes tomados aqui por musgo, vegetação. É um cemitério católico, né? Cristão, a Polônia é majoritariamente católica. E uma senhora aqui que trabalhava com venda de velas e flores aqui em frente ao cemitério me disse que o Kieslowski está enterrado perto dessa capela. Eu quero encontrar aqui, porque à frente do cemitério não houve entrega de mapinha. Quando eu fui a Père Lachaise, o cemitério Père Lachaise em Paris, havia um mapinha ali que as pessoas podiam adquirir para chegar aos túmulos do Balzac, do Allan Kardec e assim por diante, né? Aqui, gente, ó, a gente ouve os corvos. Infelizmente eu fui a muitos cemitérios. Minha mãe e minha avó estão enterradas no mesmo cemitério e meu pai em um outro. Minha mãe e minha avó em São Bernardo, meu pai em São Caetano, estão no ABC Paulista, ambos. E eu vou procurar agora aqui o túmulo do Krzysztof Kieslowski para mostrar a vocês. Mas esse ambiente de compenetração, o cemitério, ele é um local radicalmente antimoderno, porque a modernidade é a ocupação da nossa cabeça, das nossas... é o anti-espírito, né? É o tarefismo, o que se tem que fazer. E o cemitério é a percepção de que tudo que se faça vai confluir para cá. Então, olhem só que bonito isso aqui, gente, um banquinho para a pessoa se sentar, ó. Olhem só, colocou uma corrente aqui no banquinho, a pessoa se senta e pode ficar rezando, conversando. Essa senhora Helena Zayacha, que faleceu em 2010. Olhem só. E as pessoas vêm, depositam flores. Então vamos procurar aqui o túmulo do Kieslowski. Olha, fácil não está, mas eu vou tentar. Vou encontrar, né? Já estou aqui, claro que eu vou encontrar. Vamos nos enveredar aqui por essa questão. E o cemitério então nos faz refletir. Vamos entrar um pouquinho aqui, ó. Nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz sentir essa dimensão de para onde a vida conflui, nos faz pensar sobre o sentido do que nós vivemos ou deixamos de viver. Vejam vocês, ó, os túmulos, gente. Século XIX, século XX. Olha que bela cruz aqui. Toda revestida de parece cobre, metal. E a gente segue. E eu fico pensando aqui Aqui, gente, olhem só. Nossa, chegamos inusitadamente. Olha só, gente. Krzysztof Kieslowski, gente, olhem só, lembrança da academia de teatro, bem que a senhora falou que ficava aqui perto da capelinha. Olhem só, gente, esse é o túmulo. Olha, o Kieslowski nasceu em 27 de junho de 41, no meio, ele é filho da Segunda Guerra Mundial e faleceu em 13 de março de 1996, portanto ele tinha incompletos, gente, ele não chegou, ele não tinha, ó, 50, vamos colocar aqui, 50, ele não tinha completado 55 anos. Meu pai Tadeu faleceu aos 55 anos, não chegou a completar 56 anos, próximo do Kieslowski. Meu pai Tadeu Wozniak, que também era polonês como Kieslowski. Tá aqui, gente, olhem que bela
Que bela imagem, que bela estátua aqui no túmulo do Kieslowski. Eu vou percorrer aqui pelo lado para vocês verem a imagem das mãos fazendo o enquadramento. E eu me lembro de conversar, quero deixar aqui uma lembrança para o meu velho amigo Doni Correia, que é cineasta. E uma vez conversando com o Doni no Ibotirama, um bar ali em São Paulo, nós estávamos jantando, e eu perguntei para o Doni como é que era o imaginário do cineasta. Porque eu, como escritor, eu sei que as personagens, elas vêm para mim decantadas em frases, em ideias que se decantam, que desaguam em frases, em diálogos, em sentimentos apalavrados. E eu me lembro de o Doni dizer que para o cineasta, quanto mais maduro ele se conforma, mais a ideia se decanta como enquadramento, se decanta como ângulo, se decanta como uma maneira pela qual a câmera vai observar a realidade. E aqui, gente, a gente vê nesse túmulo austero do Kieslowski, com a lembrança da Academia de Teatro de Varsóvia. Olhem só que bonita essa lembrança. Vejam vocês aqui. E aqui também a lembrança da Academia de Cinema de Varsóvia, da Polônia. Esse grande cineasta polonês. Um túmulo austero. Às vezes eu converso aqui eu faço perguntas para as pessoas aqui da Polônia, se elas conhecem o Kieslowski, e muitas já não conhecem, não ouviram falar, mesmo os moradores do condomínio onde foi filmado o Decálogo. E eu quero dizer, Kieslowski, eu quero dizer para você que nós nos lembramos de você. Eu sou muito grato aos seus filmes, ao seu lirismo. Kieslowski tinha um talento para as questões existenciais, um talento para captar a beleza poética das suas personagens femininas. A Irene Jacob, que fez a Fraternidade Vermelha, o terceiro filme da trilogia, e que fez também a dupla vida de Veronica, como a Veronica francesa e a Verônica polonesa. São duas personagens femininas que pareceriam gêmeas univitelinas, uma na França, outra na Polônia, que tem o seu destino ligado entre si. Quero dizer que o Kieslowski é um dos autores, é um dos artistas que me fizeram e me fazem e me farão observar o mundo, mediar a minha visão do mundo. Com imagens aqui nesse cemitério, na região central de Varsóvia, onde nós deparamos. Olha que coisa interessante, eu procurando aqui o túmulo do Kieslowski, e a senhora falou, olha, é perto da capelinha, e foi isso mesmo. Tá aqui, gente. Colocaram aqui, ó, nessa tradição polonesa, as velas com essa forma para proteger o fogo da chama da vela, e sair as fuligens, coroa de flores, de pinhas. E tá aqui o Kieslowski com o enquadramento. Fica sendo aqui um presente para todas as pessoas que são cinéfilas, um presente também para o meu amigo Doni Correia, para minha amiga Valéria Marque, porque nós, no Tríptico 247, o programa de que participamos, eu e a Valéria estamos no Tríptico 247 há mais de 2 anos. Começamos em março de 2021. Eu estou fazendo esse vídeo no dia 1º de março de 2023, portanto 2 anos depois do início do Tríptico. Esse vídeo vai ao ar daqui a alguns meses, mas vocês saibam que eu estou fazendo esse vídeo agora em março de 2023. E no ano passado, em 2022, começou a participar do Tríptico meu velho amigo Doni Correia, e nós passamos 10 semanas falando de cada episódio do Decálogo do Kieslowski. Cada episódio foi analisado por nós. E pensar que esses episódios passaram na TV polonesa, na TV aberta, gente. Pra vocês imaginarem que a humanidade já teve tempos melhores de reflexão, de formação, de cognição coletivamente configurada. Muito obrigado a Krzysztof Kieslowski. Vou só percorrer aqui antes de terminar esse vídeo
mostrando o túmulo. Eu vou percorrer um pouquinho o cemitério e vou contar a vocês, porque o lago está muito distante, mas vocês vão se lembrar de que eu falei com vocês. Vamos andar um pouquinho pelo cemitério, gente. Depois a gente volta ao túmulo do Kieslowski, que ficou ali. Olhem só, olha que coisa interessante aqui, o banquinho para se sentar em frente. Olhem só, gente. A pessoa pode se sentar em frente a esse túmulo aqui do... Aí, ó, tem o nome do meu avô, Władysław. Vou tentar ler, Chewicki. E o pai, vocês se lembram, quem está assistindo a esse vídeo desde o começo vai se lembrar que o pai que era professor de matemática na universidade, que era um racionalista, autorizara o filho, no primeiro episódio do Kieslowski, o filho que era influenciado por essa sanha racionalista controladora do pai, a ir até o lago congelado no inverno, aqui em Varsóvia, um lago que está a cerca de 50 minutos daqui, em condução, é difícil chegar lá a pé, eu estou singrando boa parte da cidade a pé. O pai autorizara o filho a ir até esse lago para patinar. E o que aconteceu? Aconteceu que o gelo se partiu, o menino acabou morrendo afogado e congelado no lago. Agora vocês imaginem a culpa que sente um pai que passou por isso. Imaginem a culpa que ele sente subjetivamente como pai e a raiva de trabalhar com a matemática que ao fim e ao cabo traiu. A vida é organizada, gente. Como diria Georg Wilhelm Friedrich Hegel, grande filósofo alemão, o real é racional e o racional é real? Será mesmo? O pai vai se questionar a cada momento sobre isso. Ele vai pensar: eu não consigo mais reconciliar a matemática com a vida e a vida com a matemática. A racionalidade me traiu, congelou meu filho, o afogou, o levou de mim, o levou da vida. Uma vida que sequer abriu o entreato, o prenúncio, o prefácio, o prólogo. Essas são as grandes questões que o Kieslowski levanta no seu decálogo. E o amor da Magda e do Tomek acaba tragicamente, porque o Tomek, vendo, ele vai ficar com a Magda. Só que a Magda havia percebido que muitos homens dela se aproximavam, e aí agora eu tô com o menino no lago, eu tô falando do decálogo número 1. E no decálogo número 6, na história número 6, filmada pelo mestre Krzysztof Kieslowski, a Magda sentia que os homens queriam simplesmente fazer sexo com ela e não aprofundar a relação e a amar. E ela vai se vingar justamente daquele que não queria isso, que queria ficar com ela, mas era alguém sem experiência de vida, e ela trazia como que o batismo de fogo, não o batismo com a água benta da vida, mas o batismo de fogo, o batismo de frustração. Ela o machuca, ela reduz a sua experiência, a Magda reduz a experiência do Tomek a um encontro sexual fortuito, e ele se vê mutilado no seu amor e tenta cometer suicídio. Felizmente não consegue levar a cabo o suicídio. E na versão curta que está no decálogo, eles voltam a se encontrar e o Tomek diz que não vai olhar mais pela janela, não vai mais espioná-la. E na versão do filme mais longo, existe aí um prenúncio de que eles possam voltar a estabelecer uma amizade. É assim que o Kieslowski, no seu decálogo, Krzysztof Kieslowski, olha a sopinha. Eu aprendi com uma aluna minha que tem ascendência polonesa, que se pronuncia Krzysztof. Olha lá, K-R-Z-Y-S-Z-T. Olha, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consoantes antes de chegar ao O. Krzysztof. Kieslowski. Kiesh. Parece que esse S com o acentozinho. Kieslowski. 50 e poucos anos. Quantos filmes ainda poderia ter feito se vivesse até os 80? Estaria vivo até hoje. Estaria vivo até hoje. Mas se dedicava ao corte, à edição dos seus filmes com sumo sentido. Assistam a trilogia das cores, a liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Assistam aos 10 episódios da série de TV Decálogo do Kieslowski e assistam a Dupla Vida de Verônica.
Muito obrigado, Krzysztof Kieslowski, mestre polonês que nós homenageamos nas viagens de Vassoler, nesse segundo vídeo feito em Varsóvia. Daqui, desse cemitério de Varsóvia, plácido, calmo, nós já fomos a um cemitério Highgate, em Londres, onde está enterrado Marx. Fomos ao Père Lachaise, onde está enterrado Balzac, onde está enterrado Allan Kardec. Viemos aqui a esse cemitério de Varchova, já falando Varchava, onde está enterrado Krzysztof Kieslowski. E ainda visitaremos o túmulo do mestre Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Quando for possível ir à Rússia, depois desse horror de guerra contra a Ucrânia. Quando Rússia e Estados Unidos selarem a paz. Com imagens aqui do túmulo de Krzysztof Kieslowski, no coração de Varchava. Eu agradeço a todas e a todos vocês que acompanharam esse vídeo com um tema unívoco. Geralmente eu faço temas esparsos, mas aqui eu quis fazer homenagem para o Kieslowski. Se vocês gostaram de mais esse vídeo, de mais essa reflexão artístico e existencial das viagens de Vassoler, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, meu tom mais circunspecto vai pelo respeito aqui ao cemitério. Curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas, e assistam aos filmes de Krzysztof Kieslowski. É essa a homenagem que a gente faz a um artista. Ler a sua obra, assistir a seus filmes, assistir às suas entrevistas, conhecer o seu mundo, a sua vida. Pessoal, até a próxima. Fiquemos aqui com o enquadramento artístico, o enquadramento eterno da câmera de Krzysztof Kieslowski, linda escultura, no túmulo desse mestre polonês. Kieslowski, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Decálogo, a dupla vida de Veronique, a trilogia das cores, do mestre polonês Krzysztof Kieslowski. Até a próxima. Tchau, pessoal. Descanse em paz, mestre Kieslowski. Pessoal, na saída aqui do cemitério, onde está enterrado Krzysztof Kieslowski em Varsóvia, nós deparamos com a igreja, a capela que fica aqui para fazer os serviços religiosos no cemitério. Uma linda foto que, junto com os túmulos, com aquele enquadramento, aquela escultura linda de enquadramento cinematográfico, mostra que o ser humano não quer apenas poetizar a vida, ele também quer poetizar a sua passagem para o eterno ou a sua passagem para o finito, para o nada, através da morte. Para vocês aqui, imagens dos exteriores desse cemitério. Eu sigo fazendo vídeos em Varsóvia com as viagens de Vassoler, mas esse vídeo, dialogando com o mestre Krzysztof Kieslowski, termina por aqui. Muito obrigado, Krzysztof Kieslowski. Até a próxima. Tchau! Eu não poderia terminar esse vídeo sem mostrar a vocês essa foto, essa imagem de uma escultura que está no cemitério, de alguém, de uma filha que se aferra ao túmulo da mãe, ao túmulo do pai, ao túmulo dos avós, sente saudade, expressa agonia, desespero, em forma de um abraço que só na eternidade quiçá poderá ser novamente correspondido. Como diria Hans Castorp, como descobriria Hans Castorp, no romance Mor de Thomas Mann, A Montanha Mágica, quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde depara com a morte. Krzysztof Kieslowski, o mestre máximo do cinema polonês, junto com Andrzej Wajda, eles saberiam exprimir cinematograficamente, imageticamente, esse abraço, esse desespero. Quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde, depara com a morte.